Eu não sei se o Mihawk é filho do Imo, mas que eles têm alguma conexão muito forte, eu tenho certeza, e eu vou te provar agora. Ah, mas é só por causa dos olhos iguais? Não, não é. Tem muito mais. Tem a ver com vampiros, com Deus, o diabo, dragão, aristocracia, até o Egito Antigo. Se você já me segue no Instagram e viu esse post que tá fixado lá, você tá ligado. Mas muita coisa aconteceu desde lá e as conexões só aumentaram. Então, bora, porque essa é uma das poucas teorias que eu realmente curti muito fazer. Dracul Mihawk foi um dos primeiros grandes personagens a aparecer no mangá, e até hoje é um dos que realmente é fodão mesmo, assim, nada de pedaço de pau na cueca, chupeta ou coisa assim. Tudo bem, ele parece um mosqueteiro gogoboy? Parece, mas é tudo pelo bem da aura. E a questão é o seguinte, esse Draculi não é por acaso, e a gente precisa entender o contexto antes disso. Draculi vem de Drácula, né? Essa até aí, porra, meio óbvio, né? Pronto, o vídeo acabou. Só que pra além do vampiro, a gente tem o cara que realmente existiu. Drácula era o Vlad III, e esse nome Drácula veio porque o seu pai, Vlad II, entrou pra Ordem do Dragão. Quando o Vlad II entrou pra Ordem, ele se tornou o Dracul, ou seja, o dragão. E Drácula vem de Draculea, que significa justamente filho do dragão. Mas que porra de ordem era essa, né? A Ordem do Dragão era um grupo cristão que foi criado em 1408 para lutar contra os otomanos. E aqui a gente já tem uma outra coisa muito curiosa, porque um dos símbolos da ordem é esse dragão aqui. E é um dragão justamente porque o dragão tem uma certa importância no cristianismo. Assim, é uma longa história, mas em resumo, no Antigo Testamento a ideia do Leviatã já era basicamente um esboço de dragão. Ele tinha escamas impenetráveis, cuspia fogo, etc, toda aquela coisa. E chegou até o ponto de se tornar a imagem do próprio capeta. A galera que estava escrevendo tinha uma influência muito grande dos gregos, e quando foram estabelecer o que seria o diabo, o grande inimigo de Deus, fizeram ele ter na forma de um dragão vermelho no livro do Apocalipse. Um dragão vermelho de várias cabeças justamente pela inspiração da Hidra dos gregos. Beleza, por que eu tô falando tudo isso afinal? Porque a partir disso tudo estabeleceu-se a ideia de que o dragão é o símbolo do mal. Tanto que na lenda do São Jorge, esse santo mata justamente um dragão que representa o paganismo e o mal. E o curioso é porque a Ordem do Dragão, que é uma ordem cristã, usou o símbolo do dragão. Mas aí é que tá, por que os caras usariam o símbolo do inimigo, tá ligado? Por que uma ordem cristã usaria o símbolo do diabo? Não parece fazer muito sentido. Tipo, você tem uma igreja hoje em dia com um pentagrama na frente, ou sei lá, tá ligado? E aí é que tá, dá pra ver que o dragão tá se enforcando com a própria cauda. Ou seja, apesar do nome dragão, é um sinal da vitória de Deus sobre os seus inimigos, representados pelo dragão. Mas você reparou em outra coisa curiosa que tem nessa imagem? Então, ele tem uma cruz enorme nas costas, né? Um dragão com uma cruz enorme nas costas, enquanto o nome Draculi vem de Dracul, que significa dragão, e aí o Mihawk tem uma cruz enorme nas costas, enfim, já é meio curioso, né? Mas enfim, vai muito além disso, porque isso tem a ver com estilo. Pois é, o Mihawk não fica lá bebendo sangue de boi dele só de sacanagem, tudo tem um motivo. O Mihawk vive na ilha Kuragaina, quer dizer, pelo menos vivia, né? Meio que enxotaram o cara de lá. É uma ilha gótica, ela remete às obras do Tim Burton, que nem O Estranho Mundo de Jack e tudo mais. Ele tem um castelo gótico, enfim, o cara curte essa porra mesmo. E mais gótico ainda, é o Mihawk bebendo vinho sozinho num castelo escuro durante a noite. Ele representa justamente a ideia do vampiro, porque o vinho é uma alusão óbvia ao sangue, especificamente o sangue de Cristo. E o vampiro bebe sangue porque também representa a nobreza. Você já reparou em como o Mihawk se comporta? Ele é amigão do Shanks, só que eles são muito diferentes. O Shanks tem uma barba rala por fazer, o Mihawk tem uma bigodeira milimetricamente calculada. É um cara que pede pra fazer a sobrancelha no barbeiro porque ele quer realmente ficar na régua. Ele se porta pra além da educação, ele se porta com etiqueta. Ele, assim como Drácula, é a figura do aristocrata. E o aristocrata é aquele que tem dinheiro antigo. Não é que nem um burguês ou um novo rico que ficou milionário nessa última geração ou há alguns anos. Não, o aristocrata já esqueceu de onde veio o dinheiro dele, porque ele e os comportamentos dele de etiqueta são uma performance de gerações. E para além da forma de se portar, o Mihawk tem uma coisa muito óbvia disso, que é a Yoru. Na boa, olha para essa espada, brother, em formato de cruz, toda esculpida e cheia de símbolos de realeza e de joias, e me fala se isso não é uma relíquia de família. Porra, loucura, né? Não existe nenhuma outra espada com tanto frufru quanto a Yoru. Ela é claramente um tesouro de uma família muito antiga. E aí significa
que o Mihawk pertence a essa família? Bom, não necessariamente. Só pela espada não. Ele poderia ter roubado ela, sei lá, né? Mas pela etiqueta, visual, nome, temática, aí sim, porra, não tenha dúvida que ele é de família nobre, com certeza. Até por conta do Oda contar ali uma história através de um subtexto, né? Por exemplo, por que o Shanks, que é todo malandrão, que é todo humildão, tem uma espada puta nobre com ele, né? Que é a Griffon, porque já era uma pista de que ele era um nobre. E todo esse simbolismo gótico é importante, porque o gótico, apesar de parecer às vezes ser uma coisa crítica à igreja, na verdade muitas vezes é uma coisa crítica à igreja, em essência, na verdade também é algo que só existe por conta da igreja católica. A igreja católica é gótica em essência, cara. E o Mihawk também é. Tanto que a Ordem do Dragão tinha uma cruz gigante nas costas, como o Mihawk com a Yoru. E porra, ele tem até um colar de cruz, velho. Esse maluco vai na missa todo domingo, com certeza, apesar da associação dele com o Cramunhão, porque, falando no diabo, a imagem do cristianismo é muito importante pro Imo. Ele é Deus e diabo ao mesmo tempo. Ele vive num jardim antes da criação do mundo, ou seja, representa o Éden. A mulher que ele persegue é Nefertari de Lili, que remete a Lilith, a primeira mulher de Adão, consorte de Satã e blá blá blá. Mas sabe o mais importante de tudo? Uma das formas do Imo é um dragão. Isso, assim, eu aposto quanto você quiser. Se não for um dragão, é uma serpente gigante, meio humanoide, sei lá. Porque apesar de ele não ter uma Zoan propriamente dita, ele se transforma num monstro gigante. E aí, porra, se liga. É um monstro gigante de dentes afiados que engoliu fogo. Ele tem um rabo de seta igual dragão. Ele é o líder dos dragões celestiais. E em One Piece, os grupos sempre têm a temática dos líderes. Kaido com as feras, os gatos com o Russell, Big Mom com os doces e por aí vai. O Imo também é a figura do diabo, e a forma monstruosa do diabo era justamente o dragão vermelho. No mural do Harley tem um dragão que destruiu o primeiro mundo junto com a serpente do inferno, porra, meu irmão. Dragão, que significa justamente grande serpente, e inferno, que significa mundo inferior. E o Imo mora no topo da Red Line, e assim, vê como mundo inferior, o outro era o deus da terra, né, é uma coisa que tudo sim, tá tudo em casa. E aí, olha que loucura. A temática fortemente cristã nos dois personagens, estilo de aristocracia e espada com joias, o Imo, que é tanto o dragão quanto o diabo, e o Drácula, que significa filho do dragão. Ou seja, se o Draculi, Mihawk, vem de Drácula, e o Imo é Dracul, ou seja, o dragão, além da temática e tudo mais, porra, já tá no subtexto que um é filho do outro, né? Inclusive o Mihawk mora num castelo gigante abandonado muito parecido com a arquitetura de Mary Jo, hein? Mas sabe o que é mais louco? A Ordem do Dragão do Vlad II e III era composta por 24 membros da nobreza. Já o governo mundial foi fundado por 20 famílias nobres, ou seja, 24 tá perto ali também. Só tem um detalhe que pode ser ainda mais óbvio e absurdo de tudo isso. Porque o nome do pai do Drácula, o Dracul, significa o diabo no romeno moderno. Cara, olha que loucura. E de novo, se Dracula e Mihawk vem de Drácula e o pai do Drácula era o Dracul, que também significa diabo, além de dragão, então Dracula e Mihawk é o filho do capeta dragão Mihawk da Silva Jr., sei lá, cara. E claro, os dois têm olhos iguais, porque sim, no mangá colorido, o olho do Mihawk oficialmente é vermelho com íris dupla. One Piece tem milhares de personagens, dentre milhares, pouquíssimos têm olho com íris dupla. Desses aí, só o Mihawk e o Imo têm o olho vermelho. E hoje em dia, a gente tá na tendência do Nepopice. Cara, esquece meritocracia, esquece esse cara que veio do nada, sem poder nenhum. Todo mundo tem as costas quentes nesse anime. O Luffy tem a fruta de um deus, o Barba Negra tem o conhecimento da família Dave, o Shanks era um nobre criado pelo Rei dos Piratas e por aí vai. A essa altura do campeonato, quem tiver o passado revelado obrigatoriamente vai estar alinhado ao grande destino do mundo de One Piece, que é a briga milenar entre Nick e Joy Boy. E o Mihawk, que é ainda mais misterioso que o Imo, o Shanks e o Cara, você tem noção que até hoje o passado desse filho da puta não foi revelado? Tem noção que o passado do Dragon, do Shanks, desses caras já foi revelado e o do Mihawk até agora nada? É porque ele com certeza tá conectado com algo grandioso demais pra ser revelado antes da hora. E quando eu fiz uma postagem sobre isso no ano passado, alguns seguidores comentaram algumas vezes que deu ainda mais sentido a tudo isso. O Igor lembrou que o Ryuma, o antepassado do Zoro, se tornou o deus da espada por matar um dragão. Simbolicamente, o Zoro vai virar o maior espadachim do mundo, vencendo o Mihawk, um dragão, o Draculi Mihawk. E o Alexandre lembra que o Zoro falou que o S-Hawk era mais humano do que o próprio Mihawk. Tem noção que esse moleque encapetado criado em laboratório é mais humano do que o Mihawk pro Zoro? Porém,
Eu falei tudo isso e até agora eu não comentei que no último capítulo o Mihawk fez uma espada parecida com a Yoru e atacou o Loki de um jeito parecido com o que o Mihawk atacou o Luffy, né? E olha que loucura, cara. O mesmo ataque com o mesmo tipo de espada sendo usado também contra outro deus do sol, entre aspas. E eu não tinha falado isso antes porque não tinha essa informação na minha teoria inicial, porque, né, enfim, ainda não sabia. E é até meio óbvio, pra ser sincero, porque acaba perdendo um pouco a graça, porque aí já fica meio na cara, né? Você sabe o que talvez não seja tão óbvio e talvez esteja no raciocínio do Oda? Se liga, a aparição do Imo tá em cima de um castelo, só que a composição da imagem é feita para remeter a uma pirâmide. Pirâmide, Egito, Alabasta, lugar onde a Lily era rainha. Então faz sentido o Imo ter uma ligação com uma Alabasta. Só que o importante aqui é a ligação temática, é a imagética, o que a imagem pode nos dizer. E com a temática de Egito, o símbolo de um olho em uma pintura na figura de um deus pode remeter a Horus. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa porra, né? O famoso olho de Horus. Então, Horus era um deus egípcio que tinha como símbolo o falcão. E aí é meio louco que o epíteto do Mihawk seja justamente olhos de falcão, né? Ainda mais porque o Horus tinha os olhos especiais, mágicos, onde um olho representava o sol e o outro a lua. Então os olhos eram importantes para Horus e o símbolo dele era o falcão, e o Mihawk tem uma tatuagem de um olho, numa pirâmide que remete ao olho. Sacou? Caralho, é loucura, cara. Algumas pessoas até comentaram, é que é gavião, não é falcão. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Com todo respeito, mas vai tomar no cu. A menos que você seja um biólogo, é a mesma porra, cara. E no japonês, o título do Mihawk é Takanome, e Taka é falcão. No final das contas, tanto faz. Enfim, ele ser filho biológico do Imo seria bem estranho pro roteiro, mas o Imo é um dos vilões mais burros e imprestáveis da história. Então, mais uma estranheza aqui até que seria normal. Pode ser que o Mihawk seja feito em laboratório, e que ele seja um clone jovem do Imo, ou qualquer coisa do tipo, um parente da família Nerona, enfim, foda-se. Provavelmente quando o Mihawk foi inventado, o Oda não tinha essa ideia do Imo na cabeça, tudo um retcon mesmo, e o que importa aqui é como isso vai se conectar, e tá sendo feita uma conexão, assim, bem legal. Enfim, eu falei que era uma porrada de coisas pra falar, e se você ficou até aqui, muito obrigado, meu amigo. O canal ainda é bem pequeno e conto demais com o seu apoio. Considere comentar o que você achou de toda essa loucura, curtir e compartilhar com seus amigos. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.